Bom, esse exercício está dizendo o seguinte, gente, olha, considere uma pilha de Daniel feita de cobre e manganês que alimenta uma lâmpada de acordo com a figura a seguir. Então, isso aqui é a lâmpada, a pilha de Daniel, tá? Considere que a lâmpada seja formada por um filamento de tungstênio de 0,056 milímetros de diâmetro, 0,7 metros de comprimento, e que a resistividade do tungstênio é de 5,6 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro. E que também, você tem aqui a reação química, né? Cátion de cobre, mais 2 elétrons, vai gerar o cobre, gerando um potencial de menos 0,34 volts, o manganês gerando um potencial de 1,18 volts. Calcule o número de elétrons que atravessa o fio a cada segundo. Então, em um segundo, quantos elétrons vai estar passando pelo fio aqui, pela resistência ali da lâmpada, tá? Aí você pode pensar assim, mas eu vou ter que usar química? Não, você não vai ter que usar química, tá? Você não vai ter que usar química, porque essa informação aqui foi simplesmente para avisar, né? O que está acontecendo e tal. Mas o que interessa aqui é essa parte. Isso aqui é o que interessa. Aqui está dizendo que esse eletrodo ele está sobre um potencial de menos 0,34 volts e esse eletrodo está sobre um potencial de mais 1,18 volts. Isso é uma pilha. Então, você tem uma pilha, você tem uma bateria, né? De um lado está menos 0,34 e do outro lado 1,18 volts. Gerando aqui o quê? Uma DDP. E uma DDP de quanto? De 0,34 para 1,18 dá uma diferença de potencial de quanto? É o potencial final menos o potencial inicial. Só que menos vezes menos dá mais, então vai ficar 1,18 mais 0,34, que vai dar 1,52 volts. Aqui, ó, essa lâmpada, ela tem, né, vamos pensar um ponto A aqui, vamos pensar um ponto B aqui. Eu tenho aqui uma diferença de potencial de 1,52, ok? Bom, o que o exercício pediu para achar? Número de elétrons. Ok, número de elétrons. Qual equação que tem número de elétrons? Q igual a N vezes E. O E é a carga elementar, esse carinha aqui. O N é o que eu quero calcular. Eu preciso de quem? Da quantidade de carga que está passando por aqui. Eu não tenho, vou ter que calcular. Que equação que calcula a quantidade de carga, que teria quantidade de carga? Porque essa eu já não posso usar, né? Essa aqui eu já não posso usar porque eu vou utilizá-la para achar o número de elétrons. Qual é a outra equação que tem carga? A outra equação que tem carga é I igual a quantidade de carga dividido pelo tempo. Aqui tem carga. Só que para eu utilizar essa equação, eu preciso do tempo. O tempo eu tenho. Aqui falou a cada 1 segundo. Então, ó, esse tempo aqui eu tenho, vale 1 segundo. Para eu achar a quantidade de carga, fica faltando quem? A corrente elétrica. O exercício não me deu a corrente elétrica. Eu vou ter que calcular a corrente elétrica. Tem outra equação que tem corrente elétrica? Tem. Tem outra equação que tem corrente elétrica. A outra equação que tem corrente elétrica é U igual a R vezes I. Só que para achar a corrente elétrica nessa equação, eu preciso da resistência do material e da voltagem. Opa, voltagem eu já tenho. Beleza, ok. Do que eu preciso? Da resistência do material. E ele não me deu. E como que eu vou calcular? Como ele me forneceu que o filamento tem 0,056 de diâmetro, 0,7 de comprimento e a resistividade, bom, já estou pensando aqui na equação
da resistência, que é ρ L sobre A. Né? Ele me deu a resistividade, me deu o comprimento, e com o diâmetro eu consigo achar a área. Né? Por que eu consigo achar a área? Porque eu vou pensar que o filamento aqui, ele é um cilindro, né? Então, a corrente elétrica, ela está passando aqui, ó. A carga elétrica está passando por aqui. E isso aqui é uma circunferência, né? E o que o exercício me deu? O exercício me deu o diâmetro dela. Ele falou que o diâmetro é de 0,056 milímetros, né? E como que eu acho a área de uma circunferência? Ora, a área da circunferência é π raio ao quadrado. O π, ele falou para usar aqui, ó, aproximadamente 3, ok? Eu preciso do raio. O raio é o quê? O raio é a metade do diâmetro, né? E quanto que foi o diâmetro? O diâmetro foi de 0,056 milímetros. Aqui tem um probleminha. 56 milímetros, 0,7 metros, resistividade metros, então eu preciso transformar isso aqui para metros. E como que eu transformo milímetros para metros? Vamos fazer aqui. 1 metro tem 1000 milímetros. Percebam que de metros para milímetros multiplica por 1000, ó. Né? Porque 1 virou 1000. Como que 1 vira 1000? Multiplicando. Então, quando eu vou fazer metros para milímetros, multiplica por 1000. Só que aqui eu estou precisando de fazer o contrário. Eu estou precisando transformar milímetros para metros. Se de metros para milímetros multiplica por 1000, de milímetros para metros, divide por 1000. Então, esse carinha aqui, eu vou dividir ele por 1000. Né? Vou trocar até a cor da caneta aqui. 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Então, o diâmetro é de 0,052. Vamos pegar esse 10 elevado a 3, vamos levar para o numerador. 10 elevado a 3 indo para cima fica 10 elevado a menos 3. Vamos transformar em notação científica. Menos 3, menos 4, menos 5. Então, 5, não é 5,2 não, é 5,6, Emerson. 5,6. 5,6 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Ok. Vamos fazer aqui, deixa eu voltar para o meu azul. Então, a área vai ser 3, porque o π, o raio é a metade disso, 2,8 vezes 10 elevado a menos 5 elevado ao quadrado. A área vai ser 3, que multiplica 2,8 elevado ao quadrado, que dá 7,84. Eu vou colocar 7,8, tá? Vezes 10 elevado a menos 10. 3 vezes 7,8 vai dar 23,5. 23,5 vezes 10 elevado a menos 10 metros quadrados. Ok, calculei a área para poder substituir aqui, ó. Resistência é a resistividade, 5,6 vezes 10 elevado a menos 8. 5,6 vezes 10 elevado a menos 8, vezes o comprimento, 0,7, dividido pela área, que eu calculei ali, 23,5 vezes 10 elevado a menos 10. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou multiplicar aqui 5,6 vezes 0,7, que dá 3,92, vezes 10 elevado a menos 8, dividido, né, por 23,5, vezes 10 elevado a menos 10. Vou dividir 3,2 por 23,5,
que dá 0,166, eu vou colocar 0,17, conserva a base, subtrai os expoentes, menos vezes menos dá mais, então é menos 8 mais 10, que dá 2. E aí, se eu acabar com o expoente aqui, né? 10 elevado a 2 é 100, 100 vezes 0,17, 17 ohm. Agora deu um valor palpável, né? Um valor inteiro, pequeno, porque estava um 10 elevado a menos 8, um 10 elevado a menos 10, mas no final das contas deu um valor até baixo ali. Aí o 17 passa para cá dividindo, fica 1,52 dividido por 17, que é igual a I, vai ficar I igual a 0,0894 ampere. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu estou arredondando sempre aqui, eu vou arredondar mais uma vez. Eu vou colocar 0,09 ampere. Vou arredondar aqui e vai ficar 0,09. Vou substituir aqui, deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta. A corrente, então, é 0,09, que é igual a Q sobre o tempo, que é 1, a quantidade de carga, 0,09 coulomb. Agora eu vou substituir aqui. A carga é de 0,09, o número de elétrons eu quero saber, e a carga do elétron em módulo é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Mas por que módulo, Emerson? Porque eu fiz em módulo aqui, né? A equação é módulo aqui. Eu não coloquei, mas eu tenho consciente que aqui é em módulo, então eu vou usar em módulo também, né? Vai ficar 0,09 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é igual a N. Vou dividir 0,09 por 1,6, vai dar 0,056 vezes 10 elevado a mais 19, né? Porque o menos 19 passa para cima, fica positivo. Vamos colocar como notação científica 19, 18, 17. 5,6 vezes 10 elevado a 17 elétrons. Vamos ver se tem uma resposta próxima disso aqui. 5,7 é letra B. Eu achei 5,6 está dando 5,7 porque lembra que no processo aqui eu fui arredondando um monte de coisa, né? Por isso que deu um valor, não deu um valor exato que está aqui, né? Mesmo porque esse valor também é um valor aproximado. Então a resposta é a letra B, ok?